um concurso, um exemplo. Esse concurso vai sujar o nome da família? Pode participar. Não, não pode. Mãe, eu posso fazer tal coisa? Tipo, eu sempre perguntei pra ela, se você vê, Felipe, a minha vida antes, você pode procurar saber, né? Você como um jornalista renomado, procurar saber. Eu nunca dei uma mídia negativa pra família Miranda. Nunca. Nunca você vai ver. A minha negativa... Veio polêmicas negativas depois da Bia com o Adriano. E tudo isso foi tramado, a briga na internet, essa questão do Adriano, dessa pessoa comigo, pra botar a Bia na Fazenda. E aí fizeram a Bia o quê? Ela tinha que ter um personagem. E aí queria que ela fosse a nova Juliette. Podemos ouvir o áudio? Podemos. Olha, quem mandou esse áudio? Aqui eu vou te explicar. Ela disse num podcast recente que ela não conheceu o pai. E que ela foi abandonada, criada sozinha, que ela teve que se virar. E por isso ela aprendeu a ser mulher. Né? Porque ela... A Bia disse isso na Fazenda, que ela não... Ela disse agora. Disse agora no podcast. No podcast recente, agora que o último. Que ela não conheceu o pai. Não conheceu o pai. E que ela sempre foi abandonada. E que ela... Por isso que isso fez ela ser forte, ser mulher e ser o que ela é hoje. Eu tenho provas que ela conheceu o pai. Ela não quis ter mais contato depois... Ela não quis ter mais contato porque ela ficou sabendo de coisas que na minha adolescência aconteceu. Porque eu nunca contei pra ela. Então, ou seja, o que ela falou no podcast sobre o pai é mentira. É, mentira. É mentira. Então, quer dizer... Vou provar que é mentira. Ela tem pai. Ela conheceu o pai. Conheceu. E o pai criou ela também. Não, ele não criou. Eu tive ele. Namorei com ele 7 anos. E... Só que eu descobri que... Eu fui acolhida pela família dele também, que me adorava, me amava. Eu trabalhava na padaria que eles tinham. Eu estudava e trabalhava, sempre estudei e trabalhei. Então, assim, a gente namorou. Só que eu descobri que eu tinha ele como pai. Porque eu não tinha pai. Eu não sabia a minha história do meu pai biológico, né? Então, eu não sabia sobre a minha paternidade. A minha história paterna sempre me esconderam. Eu fui descobrir agora, acho que tem uns 2 anos. O porquê que me esconderam isso. E porque eu procurei muito. Botei polícia atrás. Meu tio era da polícia, delegado. Meu tio tentou ir atrás para poder achar ele. Então, assim... Mas todo mundo da minha família biológica, quando falava... Eu quero ver uma foto minha de bebê. Ninguém tinha. Aí eu falava até... Eu acho que eu fui adotada antes de ser adotada. Porque ninguém tinha. Eu falava assim... Só tinha uma foto minha, que eu tinha 6 meses. No colo da minha avó. E aí eu falava assim... E meu pai? Todo mundo... Não posso falar. Aí eu falava, gente, o que tá acontecendo? Aí, há 2 anos atrás, eu fiquei sabendo da história. Então, assim... Eu peguei o meu ex, o pai dela... Eu não identificava, porque a gente não tinha relação sexual. Eu fui ter relação sexual com ele com 15 anos. Então, ou seja, ele namorou comigo dos 11 anos até os 15, sem ter relação sexual, só beijo na boca. Então, assim, eu fui muito traída. Porque ele já tinha, na época, eu tinha 11, ele já tinha, acho que, 15. Então, ele já tava, né, já tinha relação com outras meninas. Então, assim, eu aceitava, porque eu gostava dele. E aí, depois eu descobri que eu não gostava dele como homem. Eu via ele um pai, porque ele me tratava como uma filha. Ele me ajuda, eu aprendi a usar absorvente, ele que me ensinou. Ele que comprava minhas calcinhas. Então, assim, começou uma relação, mas por não ter, eu acho que o sexo, no caso ali, eu fui construindo uma relação com ele que eu achava que era um namoro. E quando houve o ato do sexo, que eu engravidei da Bia, foi na primeira. Foi na primeira. Quando eu engravidei da Bia, que eu já tava noiva pra casar... Mas você não fez a primeira vez aos 15? Você teve a Bia com os 17. Nos 17. Mas você ficou 2 anos grávida? A gente ficou... Não, a gente ficou... Sabe naquele roça-roça?
Ah, tá. Ficava naquele roça-roça. Ah, tá. Entendi. Sabe? Não ia, não ia. Eu Entendi. tinha medo. Entendi. Aí quando foi mesmo. Aí eu não sabia que tava grávida. Sabia, eu não entendia nada. Eu não tirava nem sobrancelha. Eu era muito menina mesmo, muito criança. Eu brincava de. Eu chupava chupeta com 16 anos. A Bia nasceu. A Bia, ela não pegou peito, né? Eu não conseguia amamentar, meu peito sangrava muito. Era uma mamadeira pra Bia e outra pra mim. Então, assim, eu era muito criança. Então, assim, a Bia, ela... o pai dela... Quando eu descobri que o pai dela, eu não tinha ele como marido, era como pai, eu terminei. Eu falei, não quero mais. E aí eu fui e comecei a passar mal. Fui no médico e descobri que eu estava grávida. Estava grávida da Bia. E aí eu contei pra avó, contei pra ele, contei pra avó paterna, contei pra ele, contei pra, na época, pra minha mãe biológica. E aí algumas pessoas queriam que eu abortasse, porque eu era muito nova, eu tinha um futuro pela frente, eu era muito estudiosa, eu tinha muitas notas boas, eu queria, né, ter uma carreira aí como médica, então eu queria ter uma carreira, queria ter uma faculdade, então eu estudava muito para isso. E aí eu ia estragar com isso, eu falei, não, eu vou criar minha melhor amiga, ou amigo, eu vou ter essa criança. Só que eu já estava de 3 meses e eu menstruava grávida dela. Então não tinha como eu saber. Só que eu tava vomitando muito, passando muito mal, eu desmaiava. E aí fui procurar saber, fui no médico. E aí, quando eu contei pra ele, ele falou, tá bom, a gente já vamos casar, tal. Eu falei, não. Eu descobri que você não é meu namorado. Eu te vejo como pai. Agora eu vi que eu te vejo como pai, eu não te vejo como marido, como namorado. Então é melhor a gente terminar. E aí foi quando ele falou pra mim, se a gente não casar, eu não vou criar a menina. Aí eu falei, tudo bem, contanto que ele não foi no parto. Ele não participou do parto. Eu tive a Bia, eu comecei com sofrimento dia 13 de abril, a Bia nasceu dia 19. Eu fiquei até todos esses dias de sofrimento. E depois dessa fase, depois que a Bia nasceu, como foi a convivência dele com a Bia? Não, aí quando a Bia nasceu, os pais dele me ajudaram durante um tempo, depois a mãe dele mudou para Sorocaba. E aí eu fiquei em São Paulo, né? E aí eu mudei para outro local. E levei a Bia. E ninguém mais teve contato com a Bia. Eu criei sozinha. Aí, depois de um tempo, eu fui pedir ajuda pra avó.